Então, nossa aula, teoricamente, é um pouquinho longa. A gente fechar aqui as meias do internet. Bem, nós estudamos aí nas nossas últimas aulas um pouco sobre como se eletrizava um corpo. Ao estar eletrizado, a gente viu a capacidade que esse corpo tinha de atrair ou repelir determinados objetos. Lembramos disso? Questão de cargas de repulsão, cargas de sinais contrários, e a gente viu a atração e repulsão. No segundo encontro, nós estudamos o motivo disso. Motivo não, desculpa. A intensidade com que isso acontecia, dada pela força eletrostática, elétrica, a lei de Coulomb. Confere isso, nossas últimas aulas. Hoje a gente vai entender, então, o porquê que tudo isso acontece. Hoje eu eletrizo o corpo. Por que um vai atrair ou repelir, permitindo uma força? Então, de maneira geral, o grande responsável para que ocorra essa interação entre as cargas é o denominado campo elétrico. Eu coloquei aqui para vocês a definição mais completa que eu pude passar de campo, sendo esta uma propriedade física dos pontos do espaço. Campo é uma propriedade de pontos. Eu pego o meu espaço físico, defino uma região do espaço e vou analisar ponto a ponto dessa região. Uma das propriedades que esse ponto pode ter é o campo. Ele será elétrico se dentro desse meu espaço eu tiver uma carga elétrica. Se também tiver uma massa, ele tem outra propriedade chamada campo gravitacional. Se dentro dele tiver um ímã, ele terá uma propriedade chamada campo magnético. Então, na região do espaço, dependendo de quem está ali, essa região fica sob influência deste objeto, deste corpo. Então, ficou definido assim, que essa propriedade dos pontos do espaço estão sob a influência de uma carga elétrica. Essa carga elétrica, que entre aspas vai gerar esse campo, que vai influenciar esses pontos, ela será por referência chamada de carga-fonte. Então, a carga que vai nos permitir chegar nos pontos do campo elétrico é a carga-fonte. O que ela vai fazer, então? Quando em algum ponto do espaço eu colocar uma outra carga, esta carga chamaremos de prova. Esta carga de prova fica sujeita às ondas. Então, depois de explicado por grupo de linguajar, a ideia é bem simples. Eu tenho um corpo, esse corpo, então, influencia tudo ao seu redor. Em cada ponto desse espaço que eu olhar, eu tenho um campo elétrico. Como eu sei que esse campo elétrico existe? Eu boto uma outra carga ali. Essa carga tem que provar a existência desse campo, ficando sujeito a uma força de atração ou de repulsão. Ficou claro isso? É análogo ao planeta. Prova para mim que a gravidade existe. O campo gravitacional existe. Muito bem. Você pega uma massa e joga num lugar onde tem outra massa. Ou seja, o planeta tem uma massa. Eu pego o meu caretão, eu tenho uma massa só. Ou seja, eu provei que o campo gravitacional existe, tem uma massa, tem força na outra. Atraindo. Aqui é idêntico. Para eu provar que uma carga é campo, ponho na carga. Aí, obviamente, que ela pode ser atraída ou repelida do que a gente falou. Todos entenderam isso? Perfeito. Pedro, a gente vai acabar fazendo prova de segunda chamada na escola. Foi esse conteúdo dessa semana que era a prova. Está aí para participar. Nós, então, a nossa carga de prova pode sofrer uma força repulsiva ou uma força atrativa. Tudo vai depender dos sinais dessas cargas. Então, isso é a função do campo.
Agora, pensa bem, se eu pego essa carga de prova e trago mais próximo, a intensidade do campo é o mesmo? É a mesma. Se eu pego essa carga e jogo mais longe, a intensidade do campo é o mesmo? Não, ele vai mudar de ponto para ponto. Por isso que a propriedade se envolve. Cada ponto tem essa propriedade, ela se modifica. Agora, de que maneira? Quanto mais próximo o campo ele se torna, mais intenso. Quanto mais próximo o campo se torna, mais intenso. Quanto mais distante, o que a Terra puxa melhor, com mais facilidade, com mais intensidade. Estou calentando uma lua. Quem está mais próximo sofre uma ação maior. Aqui vai. Muito diferente. Mais perto da informação, o campo ele vai atuar em todos os objetos. Ele atua em todos. E na gravitacional, sim. Porque ela deforma o tecido espacial. Mas agora, em termos de carga, a gente não olha para a massa. A gente olha só para a carga. A carga é o campo perdendo. Aqui parece que vai muito perto. Eu não estou conseguindo ver. Ele tirou. Você que vai aqui. Ele tira. Deu uma focada aqui. Entrou, Rafael. Aí. Hoje, Rafael, tranquilo. Está qualidade para a imagem para vocês e o áudio. Está de boa? Sim, maravilha. Você viu as coisinhas que eu te mandei lá dos vestibulares, todas elas? Cada um que você pediu, tá? Depois, se não viu, dá uma olhada. Então, as crianças, isso é um campo elétrico, análogo ao campo gravitacional. O objeto, uma carga, ele testa a existência de outra carga por meio. Por isso que é carga. Analogia, semelhante, parecida. Seguinte, vamos fazer a analogia então com o planeta Terra. Qual que é a simbologia do campo gravitacional? Os alunos que vêm do curso dele, primeiro semestre, deveriam saber qual é a letra do campo gravitacional. G. Muito bem, nosso Gzinho. Ele é um vetor. Tem orientação. Como é que eu calculo este Gzinho? Basicamente, de forma mais simples possível. Se souberem aí, falando também. Fala, gordo. Como é que calcula? Você sabe? Parece que você sabe. Parece que você sabe. Vai lá, rapidinho, de forma fácil, achar o G. Tem a ver com a massa. Muito bem, Isabela Valentim. Não, a gente desce a forma mais chique. É pegar o peso e dividir pela massa. P é igual a P vezes G. Por isso que é a forma mais simples que eu pedi. Agora, todos os campos se comportam assim. Isso é importante enxergar. O gravitacional, a gente pega uma propriedade, desculpa, uma força que atua na propriedade da matéria. Só que aqui eu não estou olhando o gravitacional, eu estou olhando o elétrico. Então, o campo elétrico, vamos simbolizar pela letra E, ele vai ser a força que atua sobre ele, que é de origem elétrica,
pela propriedade intrínseca da matéria. Tem diferença com o gravitacional? O campo é a relação de força pela propriedade da matéria que está olhando. Aqui eu olho a propriedade de carga, aqui eu olho a propriedade de massa. Então, os campos se comportam dessa forma. O que muda é a natureza que a gente está observando. Essa propriedade que eu estou vendo. Está claro isso? O mais importante de sabermos é que o campo é a propriedade dos pontos. Isso é importantíssimo saber. E quem estiver naquele espaço influenciam esses pontos. E para provar a existência, joga um objeto ali, mesma natureza, e vê se existe uma força. Se existe uma força, o campo existe. Está claro isso? Essa é a nossa base. Só que o campo, pelas nossas definições, eles são vetoriais. Então, para trabalhar o campo, que é vetor, a gente tem que analisar as características vetoriais. As três características de um vetor: módulo, direção, sentido. Show? Módulo, o que é mesmo? Módulo mostra. É isso, uma quantidade, é um número. Então, calcular. Eu vou obter o valor. Então, o módulo do nosso campo, ele é dado pela equação. E igual a F sobre Q. Aí, quando a gente fala em módulo de vetor, a gente estaria fazendo isso. Campo dele e botando o módulo dele. Esse é o módulo do vetor. Que a gente pode simplesmente representar sem as barrinhas e as setas, tá? Agora, o Qzinho, ele entra em módulo, ele é um escalar, ele é um número. Então, a gente não faz conta com sinal negativo. Ele simplesmente vai servir para dar a orientação desses vetores, o sinal dele. Para termos matemáticos, não precisa do sinal da cara. Fechou? Que unidade que vai ser isso aqui, crianças? Quem pode me dizer a unidade do campo elétrico? Olha para a fórmulazinha, olha a aplicaçãozinha. Para obter o E, o que eu tenho que fazer? Pegar o F e dividir por Q. Então, que unidade que nós vamos ter aqui? Muito bem, Rafael, certinho. Qual que é a unidade de força, crianças? O cara que quase chegou nos meus pés. Newton. Newton, pela carga que é? Coulombs. Então, o campo é Newton por Coulomb. Existe uma outra unidade, e essa outra unidade a gente vai ver depois, provavelmente, no próximo capítulo. Beleza? Bem, próxima característica vetorial é a direção. E o campo elétrico tem sempre a mesma direção da luz. Ou seja, se a força estiver na horizontal, projetar o campo. Se a força estiver na vertical, o campo está na vertical. Claro, ele sempre vai acompanhar. Para onde a força está, o campo está. Então, se a força aqui está na horizontal, você tem um campo horizontal. Só que, bom, a força ela pode ter atração, repulsão, ou seja, quando eu fizer o desenho, pode ter sentidos. Então, agora a gente define o sentido do vetor. Diga, deixa eu ver. Tá. Ele é um campo que é divergente, convergente, e vai gerar lá na frente uma possibilidade de girar, ser rotacional. Por enquanto, a gente não vai chegar nele. Tipo, terminei o curso, praticamente. Na hora que a gente pega o magnetismo, junta com o elétrico e finaliza o negócio. Que, na minha concepção, deveria, depois disso, começar a óptica. A minha história óptica é ambulatória.
Isso. Mas bem, então vamos falar aqui, ó, o sentido desse plano. Para onde que o campo está? Eu sei que ele está na mesma direção da força. Na figura está na horizontal, enquanto não está na horizontal. Agora está apontando para onde? Depende do sinal da carga de prova. A carga de prova é o nosso quesinho. Então, essa carguinha que vai definir. Se essa carguinha for positiva, ele tem o mesmo sentido da força. Se a carga quesinho for negativa, ele vai ter o mesmo sentido. Claro, isso, senhoras e senhores, sentido oposto. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos jogar uma carga Qzinho aqui, uma Qzinho positiva. Então é o seguinte, ó, vamos fazer a eliminação do vetor. Presta atenção aqui. A minha carga geradora, a minha questão é positiva. A carga fonte ela é positiva. Gerou o vetor dela ali o campo. Eu estou planificando. Você imagina, pega uma bolinha de isopor, aí pega um monte de palito, vai pregando no isopor. Você não vai conseguir fazer uma bolinha de palito com outra bolinha. Isso aí é o beleza? Como se fosse esse desenho de vários palitinhos. Infinito palitinhos colocados ali. Tranquilo? Essa é a noção. Então, só estou planificando, vocês estão vendo essas linhas juntas. Então, nessa linha eu jogo uma carga positiva. O que vai acontecer? Positivo e positivo? Repete, não é isso? Ó, aqui nós teríamos uma força elétrica de repulsão. Essa carga também. Eu estou olhando para a carga de teste, carga própria. Beleza? Aí eu venho para cá. Qual que é a direção do câmbio? Mesma da força, então ela está na horizontal também. E qual é o sentido do câmbio? Ele vai ter que ser, se a carga de prova é positiva, o mesmo. Então ele vai estar tranquilo para orientar o campo? Se eu olhar para o contrário, e aqui jogar uma cargazinha negativa, o que vai acontecer? Positivo e negativo. Atrai. Então, esta carga pequenininha, ela quer vir para cá. Força. Fechou? Aí eu vou analisar. Para onde que está o câmbio? Na mesma direção, horizontal. Qual é o sentido? Se a carga Qzinha é negativa, e o sentido ele vai ser oposto. Então, o campo vai estar para cá. Observaram isso? Olha bem, onde o campo está apontando aqui? À direita. Aqui, à esquerda. Vamos ser um pouco mais simbólicos. Aqui, você tem a carga. O campo está saindo da carga. Enxergaram isso? O campo está se afastando, né? Certo para indo embora. Do lado de cá, onde está certo? Também se afastando. Tá? Enxergaram isso? Se eu coloco, não enxergou? Saiu? Saiu? Esse ponto que eu quero chegar. Se eu colocasse uma carga aqui, ó, negativa, o que acontece com a folha? Atração. E atrair. O que acontece com o campo? Repulsão e afastar. Porque teste aqui. É a condição. Para orientar o campo da carga negativa é sempre oposto ao oposto.
Quem define isso? Para. Michael Faraday. Ele começou a fazer esse teste de cargas e verificou que toda vez que ele jogava uma carga teste, aquele determinado tipo de carga, o grupo estava sempre para fora. E ele definiu que isso é um campo de afastamento. Ou seja, sempre que a carga é positiva, o campo se afasta. Não, campo. Força não é campo. Campo é quem influencia a força. É o campo. Um vetor, uma propriedade do ponto. E essa não sabe por que o planeta está influenciando os objetos. Entendeu o campo? Entendeu? É a analogia do planeta. A única situação é que o planeta ele só atrai. Aqui não, ele pode atrair, ele pode impedir. Ó, se a gente colocasse aqui uma carga positiva, o que ia acontecer? Se a carga positiva tivesse aqui, iria a força repelir, é isso? E o campo? Se a carga é positiva, mesmo sentido. Então, o campo também. Tá vendo? Em qualquer situação, o campo só está apontando para fora. Agora, se a carga for negativa, qualquer coisa escreve no chat aí, Rafael Pedro. Para ser, vou escrever, porque vamos fazer um teste? Vamos jogar aqui a carga positiva. O que vai acontecer? A carga fonte é uma carga negativa. Negativo, positivo, atrai. Força. Cargazinha positiva, campo de força, no mesmo sentido. Olha certo. Se eu jogar aqui uma carga negativa, negativo, repete. Então, a força de repulsão. Quando a carga pesinha é negativa, campo de força, sentido oposto. Olha para onde o campo está apontando. Vamos por aqui. Então, vou fazer mais isso. A carga é coisa negativa. O que vai acontecer com aquela carga negativa? Repulsão. Tudo bem. Repete. O negativo e negativo, repulsão. E aqui, então, nós temos uma carga negativa, sentido oposto. Sentido oposto dos dois. Então, isso aqui é o campo de afastamento e o campo de aproximação. Fechou? Positivo, Vamos brincar em óptica? Quando todos os raios saem, divergência. Quando todos os raios entram, essa é a função do campo. Esse é um campo divergente, esse é um campo convergente. Ok? Essa seria a ideia. Mas aqui o ensino médio não usa muito essa terminologia. Mas é assim que funciona. isso daí não tem que Para você orientar se você tiver mais de uma carga. Para achar que todo mundo seja generalizado. Todo mundo tem uma carga. A minha é positiva, a sua é negativa. Aí eu pergunto, qual é o campo lá da porta? Vai sentir o campo de cada um?
Claro. Mas qual é o campo que ele sente? Agora, pensei como do livro. Sente um só. Mas esse um só é o quê? A junção dos todos. Por isso que a gente evolui na diversidade. E esse aqui, não. Esse aqui é um pouco mais complexo. A gente não vai tirar o médio, a gente vai fazer só as vetores. Aí depende do tipo de soma. A gente não vai fazer só assim, mas ele tem somas de decimais, que é um pouco mais difícil. Bem, caminhando. Então a gente vai falar de uma carga multiforme. Criança, o que é uma carga multiforme? O que é a palavra multiforme? Isso. Vamos escrever aqui, ó. Multiforme. Multiforme é um ponto. Se é um ponto, qual é o seu tamanho? Sem tamanho. Beleza? Não um pontinho que tem carga elétrica. Não tem tamanho. De boa, senhoras e senhores. Lógico que eu fiz os tamanhos, mas só para você enxergar o sinal. Beleza? Ó, vamos atribuir a regra daqui de cima, da orientação do campo, na carga Qzinho. Então, a gente tem uma carga fonte, essa é a nossa carga fonte, ela está gerando um campo, esta é a carga de prova, tentando mostrar que a fonte gera esse campo. Quando essa carga fonte gerar um campo, cada ponto tem um valor diferente, uma propriedade diferente. Então, eu coloquei ela numa distância D qualquer. Fechou? E quando a carga positiva olha essa carga negativa, o que vai acontecer? Uma atração. Está claro isso, senhoras e senhores? Até aqui todo mundo deve lembrar. Como é que eu calculo essa força de atração? Da aula passada, esta força seria a constante eletrostática do meio, módulo de uma carga, módulo de outra carga, sobre a distância ao quadrado. Lembraram? Da aula anterior. Agora, o que a gente está vendo é por que isso foi atraído? Por que gerou essa atração? Porque essa carga está numa região onde tem um campo S. E para onde que aponta o campo dessa carga? Sempre que positiva, está afastando. Este o campo elétrico. Está claro isso? E como é que eu vou calcular este campo elétrico? Este campo elétrico vai ser calculado com a força dividida pela carga. Está de novo? Então, tu vem e calcula a força, tem o resultado. Mas, peraí, pera lá. Aqui eu vou ter que, para calcular isso, fazer tudo isso vezes Q. E depois que eu calcular isso, eu vou ter que dividir por quê? O que vai acontecer? O arquiquezinho consegue enxergar? Então, eu posso bem dizer que o E sobre Q pode ser visto assim, ó, que a força é o campo elétrico vezes a carga. Eu posso fazer isso? E essa força é o campo vezes a carga. Só que essa força é K
acho que não vai caber na minha mente. Existem coordenadas a mais. Vamos para o cantinho, ó. Então, a força seria o campo vezes o módulo da carga. Só que essa força é constante, quezão, quezinho, sobre Q quadrado, sendo Q vezes quezinho. Não é isso? Eu isolei na primeira F e o Q aqui isolado no Q com F. Quezinho do lado e o quezinho do outro. Ora, portanto, o nosso campo ele é calculado como constante módulo da carga quezão pela distância ao planeta. Ou seja, uma equação muito semelhante à da força. Beleza? A gente só multiplica em termos matemáticos por uma carregamento. Está tranquilo aqui nesse pé. Segunda-feira. Está de boinha. Fechou aqui, senhoras e senhores? Rápido, Pedro, tudo tranquilo? Fácil demais o conteúdo, né? Está caminhando, Pedro? Você não tinha visto ainda, estou tendo contato com a primeira vez. Pode de boa? Crianças, como que eu faço o gráfico disso? Eu fiz esse gráfico para força. Lembra daquela regra? Se a distância era D, o campo era T. Se eu dobro a distância, o campo tem que diminuir. Quanto mais longe, menos intenso. Como a distância está ao quadrado, então o campo repetiria a quadra. Se eu triplico a distância, o campo reduziria a mono. Beleza? Lembraram que eu tinha feito isso na aula anterior? Então, era a força. Então, o que acontece? Então, o que acontece com a força? Escrito aqui. O que acontece? Então, o que acontece com a força? A carga sempre tem que ter mediante essa equação. A primeira coisa é dividir o campo. Ela está ali para provar isso. Tá? Portanto, este nosso gráfico ele é aquela hipérbole cúbica bem acentuada, né? Ficou meio zoado para desse mesmo, mas está aí. Só para deixar o gráfico um pouco X. Parecia que não tinha nada direito no quadro, você ia preenchendo com voltado de informação. Pensa que eu não escrevi isso, se eu escrevi. Não já se escrevi nada antes. Pronto, de boa? Facinho, de boa, tranquilo? Se você pensar só em matemática, não tem nada. A gente fez na semana passada depois, a gente está fazendo de novo uma multiplicação dele, só isso. A ideia que é fundamental é você entender que depois que o corpo é eletrizado de carga, ele vai modificar o seu espaço ao redor, por causa de um campo elétrico. Vocês lembram de indução eletrostática? Chegava um objetozinho eletrizado perto do outro e aquele se rearranjava. Lembram disso? É o campo elétrico que faz isso. É esse campo elétrico que reorganiza todos os elétrons. Tá? Rafael e Pedro, dá um print aí, se estiverem copiando, que eu vou puxar a mesa aqui do campo.
Eu vou lugar no meu microfone, hein? Não acredito, esse é o quarto microfone. Meu. Pô, coisa do celular. Peraí, Guzado, eu vou de novo o microfone. Você pluga o bagulho que você carrega o celular na pilha, a pilha recarrega. Muito legal. Eu tenho um microfone. Tem Deixa eu ver se eu coloco aqui no microfone da câmera, cara. Que foi pro saco meu microfone. Que ódio. Esse melhorou o som para você. Então, melhor, melhorou esse. Por favor. Eu tenho essa opção de som, aí eu falo, ó, vou falar daqui nessa intensidade para vocês ouvirem. Deixa o som, vai ficar bom. Responde aí no chat. Vou trocar aqui para o som do computador. Esse é o som do computador. Primeiro foi o som da minha webcam, agora é o som do computador. Qual que está melhor para vocês me ouvirem? Porque o meu microfone aqui, esse povo, está pensando lá. Dá para ouvir qual que ficou melhor? A primeira tentativa ou essa tentativa? O importante é chegar com qualidade no áudio. Os dois estão muito parecidos. Tomara que não fique ruim. Tenta sempre que falar, chegar mais perto. No computador, na webcam, tá? Quando uma gaveta está cheia. Já vai, tudo camelô isso. Tudo camelô é sempre pouco. Porra. Porra. Não é original. Não, eu tenho sempre em casa. A questão é só as pilhas, cara. Não dura uma. Talvez agora que a aula tem 1h30, talvez dure. Mas, porra, cada pilhazinha hoje dá o quê? 20 e pouco. Eu uso 6 pilhas para poder carregar aquilo. Vou gastar uns 40 contos de aula. É muita grana. Criança, vamos lá então, ó.
que a gente fez até esse momento? Determinou o campo elétrico. A gente definiu quem ele é, a propriedade de um ponto do espaço que representa de uma carga. Pega uma carga de prova, joga lá para provar a existência do campo de força. Porém, eu não preciso dessa carga para que o campo exista. Ele só prova a existência por causa da força. Mas eu consigo calcular só com a distância. Mas para isso eu preciso da carga fonte. Entendeu? Então, só pela distância a gente é capaz de calcular. Veja, a questão é, se eu tiver mais de uma carga no espaço, 2, 3, 4 cargas, então a gente vai fazer um campo elétrico dessas cargas. Tudo é operação vetorial. Você precisa saber operar vetor. Então, você tem que colocar campo afasta, campo aproxima, analisa que figura vai dar esses vetores, que pode dar uma soma, uma subtração, lei de Fossênio, Pitágoras. Tudo depende de como os vetores ficam. O importante é saber o princípio da superposição, que eu já passei na aula anterior. Agora, o campo elétrico da resultante, ele é a soma vetorial de todos os campos que essas cargas estão criando. Cada carga produz um campo. Então, o resultante é a soma vetorial disso tudo. Fechou? Essa é a ideia geral. Agora, a gente consegue começar a ter algumas ideias de como esse campo funciona, até mesmo sem muita matemática. Só por meio de uma análise de figuras. Quando a gente analisa figuras, a gente tem que ter a ideia das chamadas linhas de força. Linhas de força também são conhecidas como linhas de campo. Então, é linha de força ou linha de campo. Só que os livros básicos não chamam de linha de campo, eu chamo porque é mais fácil de entender. Essas linhas são linhas que tangenciam cada ponto, o vetor campo elétrico resultante naquele ponto. Ou seja, é uma linha que você vai ter que sair da carga, está vendo aquele pontilhado? Ele está tangente ao vetor campo. Você não desenhou o vetor campo em cima da linha? Se a linha é uma reta, a tangente passa em cima da reta. Se a linha for uma curva, eu pego uma linha curva. Como é que vai estar o vetor na linha curva? Ele tem que tangenciar essa curva. Está aqui assim. Compreendido? Tangente. Lembra de tangente da matemática? O que é tangente? Você tinha um círculo trigonométrico, que é uma curva. Você quer a tangente de um ângulo de 45. Aí você não pegava uma reta, tocava assim. É a mesma coisa. Você vai ter uma linha de campo que é curva. Você pega um ponto. No ponto, você tem que pôr um vetor tocando nessa curva. No outro caso que a gente fez, era tudo pontilhado. Aí eu ponho um ponto. Tangente é uma reta. Está em cima da reta. Definições matemáticas. Estão vendo? Você vai desenhar uma linha. O tracejado é uma linha. Essa linha, em cada ponto, você tem um vetor. Você pega aqui, tangenciando, tem um outro vetor. Se eu pegar outro ponto, eu pego um outro vetor, sempre tangente aqui. Se eu pegar aqui nesse ponto, se eu pego nesse ponto, você sempre tem um vetor tangente na linha. Isso é tangente. Tocar um ponto de uma curva, por exemplo. Se é uma reta, caminhar com ela.
A definição dos tangentes. Por quê? Eu não estou entendendo. Por que você não entendeu ele? Eu vou fazer um desenho. Ó, vou fazer um desenho. Vou fazer um desenho. Se eu tiver uma carga aqui positiva, como que vai ser a linha? A linha da carga positiva fica mais bonita. Se eu pintar ela de vermelho ou ela de azul? Está destaque vermelho? Ó, então aqui eu tenho uma linha de uma carga positiva. Essa é uma linha de uma carga positiva. Beleza? Regra, carga positiva está sempre se afastando. Isso aqui é o que eu escrevi aqui. Beleza? Só que isso aqui é uma linha. Então, se eu pegar um ponto, falar aqui, onde que o vetor está? Entendeu? O vetor é uma seta, se eu der uma seta, está afastando. Então, a própria linha já orienta que é um afastamento. Então, isso são as linhas de campo. Lembra dos palitinhos? Na bolinha do vapor, cada palitinho é uma linha de campo. Aí você olharia pontinho a pontinho, até porque o retorno do palitinho, por exemplo. Eu posso trocar um palito normal de um palito churrasco que é maior e pôr na bola? Posso. Então, temos um campo cada vez mais acessível. Porém, quanto mais longe ele vai ficando, menor é o tamanho do vetor. Isso para a carga positiva. Para a carga negativa, como que vai ser a linha? Como eu desenho a linha para a carga negativa? Tudo ao redor. Ela tem que estar ao redor, lembra dos palitinhos. Sempre ao redor. Só que como é que vai ficar o sentido das setinhas? Se eu pego uma carga elétrica, sei lá, pego um corpo e deixo ele negativo, eu vou ver isso. Eu peguei lá um canudinho, lembra o canudinho que eu peguei no pano? Ele ficou deslizado. Você conseguiu ver um campo ao redor dele? Não, você não vê esse deslizado. Você consegue ver o campo gravitacional te puxando? Só consegue sentir que te puxa. Então, é uma orientação que eu tenho. Então, eu estou aqui, tem uma linha passando por mim e me levando pela Terra. Essa linha ponta, se eu mudar para cá, eu tenho uma linha passando por mim puxando a Terra. Então, eu sou uma linha imaginária para orientar os vetores. Está claro isso? Isso é chamado de linha de campo. E eu acho que isso pode cair. O cara vai botar o desenho de uma carga e vai falar qual é a que representa corretamente. É assim. O que acontece se eu pego essa aqui e começo a chegar lá perto? Agora eu oriento ele lá. Porque para você orientar o vetor, você precisou conhecer a carga de prova. Agora eu conheço. E se eu jogo a carga de prova por cima, é fácil. Então agora eles vão tirar o desenho do movimento. Agora, o que acontece? Quando a gente tem a qualidade de uma forma e uma vontade de mover, não é? Você tem a positiva que está querendo sair. E a negativa que está querendo entrar. Então, quando você colocar uma positiva na frente de uma negativa, as linhas da positiva
Estão saindo aqui da negativa, estão entrando. Só que como ele é um ponto, eu estou fazendo com tamanho, mas velho, são 3 pontinhos. As linhas elas começam a ficar. É isso que acontece. Ou seja, essa figura não dá a entender que uma puxa a outra, uma está querendo se agarrar na outra. Eu vou ter que modificar meu plano. Estou chegando no ponto 6, que estão me ouvindo. Vou modificar isso para fazer por escrito aqui embaixo. Ó, se eu pegar agora duas positivas e botar uma na frente da outra, o que vai acontecer? Elas não querem se referir, mas se eu tenho esse mundaréu de linha, elas vão querer uma linha mudar na outra para puxar. Não, então vai fazer isso aqui. Elas vão se juntar ali, crianças. Não. E na hora que você começa a empurrar uma, a outra empurra. Então elas não grudam. Sabe como vocês podem ver isso? Uma analogia com outro campo. O planeta, ele só faz isso de formas. Ou seja, ao seu redor esse mundaréu de linha sendo distribuído. E ele está vendo o mundaréu de linha do planeta, e quando ele começa a amarrar com as linhas, ele puxa. Lógico que hoje a gente entende isso diferente depois de Einstein, mas é basicamente isso. E isso também acontece com o ímã. Quando você põe um ímã na frente do outro, tudo que uma linha puxa a outra. Da mesma forma com o mesmo desenho. Agora, você inverte o ímã. Já brincaram de tentar pôr um ímã no outro com os polos iguais. O que acontece? Parece um bagulho no meio que você sabe que é igual. Joga tudo. Já viram isso? Essas linhas estão se confrontando. Então, é uma idealização. Quando eu falo linha, lembra que eu falei de palitinho? É um monte de palitinho. Agora, coloca infinitos próximos um do outro. Então, cria como se fosse uma bola visível. Qual a primeira noção dos desenhos de que a pessoa não era atingida pela outra? O que ela criava? Não é o adulto, não sei lá, o cara quer proteger o castelo.
Ele vira um campo de força. Os caras usaram isso como campo de força. O cara cria uma região imaginária que nada penetra. A gente só representa a linha para poder dar visualização. Entendeu? Para poder dar imagens infinitas próximas. Não vai virar uma região nova. Ficou clara a ideia? Agora, como que eu ponho o vetor? O vetor é uma série. Está certo nesse ponto? Como é que está certo nesse ponto? Tem que ser tangente. Então, esse é o campo elétrico. A intensidade desse campo é igual aqui? A intensidade vai ser igual ao campo daqui? Não, porque esse campo aqui, olha como ele mudou a orientação dele. É por isso que em determinados pontos os campos são diferentes. Porque depende dessa quantidade de linhas. Quanto mais perto você está, olha quanta linha que você tem. Quanto mais distante você ficar, menos linha você vai ter, menos intenção. Então, a gente pode medir o campo pelas quantidades. Está claro isso? Enxergou agora, né? Eu gostei para poder tentar levar para você. É campo de força do desenho. Agora, vamos colocar aqui na letra B. E se minhas cargas forem diferentes? Cara, 6 e 15. Vou pôr da seguinte forma, de maneira que a carga A seja o dobro da carga B. Espero que entendam que eu estou colocando sempre essa primeira como A e essa segunda como B. Beleza? Então, sempre a primeira é A, a segunda é B. Então, agora eu vou pegar uma positiva e por perto de uma negativa. Só que a A é 2 vezes a carga da B. Ou seja, a carga elétrica dela é um dobro. O que vai acontecer com o campo? Se a carga de um é o dobro da outra, o campo de um é o dobro do outro. Então, presta atenção como ficam as linhas. Sai uma linha de um corpo entrando no outro. Sai uma linha de um corpo entrando no outro. Sai uma linha de um corpo entrando no outro. Saindo 3 linhas, entrou 3 linhas. Então, o campo ele é igual. Está claro isso? Agora, aqui vai sair uma 4ª linha. E vai embora. Aqui vai sair uma 5ª linha. E vai embora. E aqui eu tenho uma 6ª linha. Vai embora. Feio, cadê um pouco de ódio? Não consigo, queria aceitar, mas meu coração não deixa. Sai mais uma. Sai mais uma. Não está entrando nessa. 1, 2, 3, 4, 5. Desce 5, 6. 7. 8. 9. Meu coração não estava permitindo. Agora ficou bom. Dessa aqui, se vocês contarem, tem 10 linhas. Enquanto essa aqui vai ter 5. Ok? Ou seja, essa daqui é 2 vezes maior que essa, em termos de campo. Por quê? A carga dela é 2 vezes maior. Isso aqui é mais ou menos o que acontece com a Terra e o Sol.
campo magnético da Terra, campo magnético do Sol. Então, isso aqui é muito semelhante ao desenho que eles representam o campo magnético terrestre e solar. Tá? Quando vem do vento solar e tudo mais. Por exemplo, no videozinho que eu tenho quando a gente falar de magnetismo. Bem, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Nossa, deu uma bugada ali, ó. Eu passo a cabeça, fica branco aqui, ó. É doido. Uma brilhada nas coisas. Lembra que eu falei, então, quanto mais linhas, mais intenso é o campo? Quanto mais linhas, mais intenso é o campo? Então, eu tenho uma densidade de luz. Eu falo, ah, professor, tem 3 linhas de cada, não tem? Então, o campo ele tem que ser? Não. Porque eu não estou falando desse número de linhas, agora a gente está falando do número de concentração no ponto. No ponto A e no ponto B e no ponto C, a concentração de linhas próximas a eles são diferentes. Onde ele é mais intenso? O B. Tem mais concentração. Depois, o C. E por último, o A. Então, a concentração de linhas também define campo, além da quantidade. Tá claro isso, senhoras e senhores? Rafael, Pedro, tá tudo bem? Compreendido até aqui? Vou para uma parte final, que já poderia estar lá na outra aula, mais para frente, mas que podemos... Cara, foi muito esquisito essa iluminação na carga. Isso aqui a gente poderia usar um pouco mais para frente, mas não falar agora. Então, o campo elétrico uniforme, que eles chamam de céu. O que é o campo elétrico uniforme? Ele apresenta a mesma intensidade. Ele vai apresentar a mesma intensidade. Esse campo elétrico geralmente é obtido por meio da eletrização do corpo. Então, se eu tiver uma placa de toda essa positiva, está eletrizada toda positivamente. Ou deixei ela toda positiva. Então, quer dizer que se eu pegar um ponto uma certa distância dessa placa e pegar um outro ponto que esteja na mesma distância, o campo no campo deste ponto é o mesmo campo deste ponto. Está claro isso? Isso é o campo elétrico uniforme, representa os mesmos pontos. Para calcular esse campo, a equação do campo ela é dada por sigma sobre 2 epsilon zero. Já coloco quem são eles. Tá? Essa seria a equação desse campo. E em qualquer ponto que você olhar, vai ter uma coisa. É fixo. Só que para isso, o corpo tem que ter tamanho. Ele é um corpo diferente. Não é mais um pontinho. Agora, na prática, na realidade, a gente obtém isso quando eu tenho duas placas. Uma eletrizada positivamente e outra eletrizada negativamente.
De novo, eu tenho positivo na frente do negativo. Linhas de campo serão formadas. Só que como ele é um corpo extenso, olha a relação dessas linhas. Vai no positivo, entra no negativo. Todas elas ficaram paralelas. Então, aqui dentro do campo forte. Quando sai daqui, ó, ela já começa a fazer aquilo. Porque agora, como se nós estivesse entendendo internamente o campo é forte. E o campo, nesse ponto, ele vale ele. Nesse ponto, ele vale ele. Nesse ponto, ele vale ele. Ou seja, em qualquer ponto que olhar, o valor é o mesmo. Está claro? Só que preste atenção. O vetor da positiva aponta para a direita. Está claro isso para vocês? E o da negativa? Ó, da positiva passa. E para a negativa? Aproxima. Está claro isso? Então você tem um vetor da positiva e um vetor da negativa. O que você vai fazer quando dois vetores estão na mesma direção de sentido? Somar. Vou somar isso de uma placa, mais isso de outra placa. Está claro isso para vocês? Portanto, na prática, a gente usa só sigma sobre essa. Na prática, estamos. Aqui é uma teoria da física, que é possível ter tempo uniforme se o corpo for extenso. Na prática, são plaquinhas. Onde eu tenho uma plaquinha positiva e uma plaquinha negativa, que gera um campo? E eu tenho aqui dentro pilha. A pilha, ela pode ser colocada de qualquer jeito aqui dentro? Não. Numa plaquinha você põe o positivo, e na outra plaquinha você põe o negativo. Pronto, você cria um campo elétrico. E aí, qualquer carga que eu jogar aqui no meio, começa a andar. É isso que transporta a corrente. Para poder o elétrico sair lá da tomada, quando ele chegar na lâmpada, ele precisa que alguém faça isso. Ó, vai lá. Quem faz isso? Para isso que a gente precisa de campo elétrico. Para entender os elétricos também. Essa é a ideia geral. Só para poder pôr as duas grandezas, o sigma é chamado de densidade superficial de carga. Ele é determinado como a carga que você tem distribuída numa área. Quanto de carga está distribuído na área? A densidade. A densidade que aprenderam na química é a massa sobre o volume. Quanto de massa se concentra no volume. A teórica, quanto de carga se concentra naquela área. Densidade. Beleza? Eu vou usar um pouquinho melhor isso na próxima aula. Apesar que na próxima aula a gente vai fazer os exercícios aqui. Tem gente que fala de potencial e energia. E lá é uma pincelada da densidade. Tá? E esse F0 é uma constante. Ele vale 8,85 10 a menos 12 Coulomb quadrado por Newton metro quadrado. Essa é a unidade da constante. E o valor dela. Mesmo preenchendo o quadro todo antes, não deu tempo. Aí essa ideia do campo elétrico vai ficar bem completinha para vocês. A parte básica do campo elétrico. Não, dá para entender isso.
Vai tirar a sua foto, tirar o seu print. É simples. A ideia básica do campo é entender que a gente estava entendendo o que ele significa para duas situações: corrente elétrica, descarga elétrica de novo. É para isso que ele precisa saber tudo. Fechou? Rafael Pedro, como fomos na aula? Fala comigo. O Pedro da sala falou que ele está arregaçando. Ele aprendeu tudo hoje. E o Pedro na internet. Valeu, tchau. Foi bem para vocês dois? Agora eu estou aqui embaixo, vou parar a gravação.